E aí, você também tem medo do CESP? Você também acha que o CESP é o bicho-papão das bancas, que é aquele concurso impossível de passar e que nunca vai dar conta dessa banca aí? Quando sai um edital, você fica torcendo para não ser o CESP, quando é, você até pensa em desistir de prestar o concurso e muitas vezes até desiste mesmo? Se isso acontece com você, se liga aqui e vamos bater esse papo que vai te ajudar. Eu sou Mayra Blanes, eu sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. E eu também sou criadora do método Passar Sem Pirar e sou coach para concursos. Ajudo pessoas a serem aprovadas a conseguirem o cargo dos sonhos desde 2014. E eu te entendo, porque quando eu comecei a estudar, logo que eu saí da faculdade, lá em 2003, aquela época a gente não tinha muitas informações na internet ainda, né? A gente conhecia só mais os concursos locais. E eu saí da faculdade, eu fiz propaganda e marketing, que é um curso que não tinha muito a ver comigo, assim, de verdade. Como muitos jovens, que acontece, é muito comum de acontecer no Brasil, né? Eu fui fazer um curso sem ter muita noção do que era na realidade. Quando eu me formei, eu vi que eu não queria trabalhar com aquilo. Fui prestar concurso e tá tudo bem, né? Acontece. Eu acho, aliás, eu quero aproveitar aqui para fazer um parênteses e dizer que é super legítimo você prestar um concurso por conta de focar na vida, na qualidade de vida que você vai ter como servidor público, nas condições que você vai ter na sua remuneração, nos seus direitos trabalhistas ali respeitados e tudo isso. Não tem nada de errado com isso não, desde que você honre a sua função pública depois, né? Que você faça o seu trabalho da melhor forma possível para a sociedade quando você estiver lá. Então, fechando esse parênteses, foi isso que aconteceu comigo. Saí da faculdade, não queria trabalhar com aquilo, e aí o que a gente conhecia lá em São Paulo, que era muito forte, era a área fiscal, só se ouvia falar em Receita Federal, ICMS, e assim eu comecei a estudar. Mas eu tô te contando tudo isso só para dizer que Receita Federal naquela época as provas eram feitas pela ESAF, mas mesmo assim, numa das apostilas que eu peguei naquele tempo, a gente estava por apostila, tá? Hoje não tem mais isso, aliás, não pegue uma apostila, estude por bons PDFs voltados para concurso. Fechando outro parênteses, mais uma diquinha extra aí. Mas então naquela época eu estava lá fazendo meus estudos e a maioria das questões ESAF, mas eis que surgiu lá no meio da minha apostila umas baterias de questões do CESP. Eu comecei a fazer aquele negócio e uma errada anula uma certa, e eu errava por bobeira, porque estava acostumada com desenvolver as questões de múltipla escolha, que você vai anulando, vai eliminando as alternativas que você já sabe que estão erradas, aí depois fica entre duas, né, e vai decidindo e tal. E lá era só cada uma, você tinha que julgar alternativa por alternativa para saber se estava certo ou se estava errado. E aí eu vi como eu estava indo mal naquelas questões, eu falei, nossa, valei-me, nunca na vida eu vou prestar um concurso do CESP. E naquele dia eu jurei que não ia ia brincar com isso não. Falei, não quero saber de CESP na minha vida. E beleza, a vida que segue. Aí nesse meio tempo eu continuei estudando, fui aprovada no INSS, trabalhei lá um tempo, etc, etc. Continuava estudando para a Receita Federal, até o dia que eu descobri o TCU. E aí eu mudei o meu foco totalmente, mudei uma vez só, mudei com certeza e ali eu me mantive. Falei, agora eu vou estudar até eu só paro quando eu me tornar auditora federal de controle externo. Só que, adivinha, as provas do TCU tinham o histórico de serem feitas pelo nosso querido CESP. E eu falei, e agora, hein? O que é que a gente vai fazer, colega? Ou a gente vai fazer as pazes aqui, ou eu vou desistir desse negócio. Como desistir não era uma opção, eu falei, a gente vai fazer as pazes aqui, a gente vai se entender e a gente vai se tornar melhores amigos. E aí eu direcionei o meu estudo, né, para questões do CESP e comecei a treinar questões do CESP. E o que aconteceu? Hoje eu acho o CESP a melhor banca. Peguei tanto jeito de fazer a questão, peguei tanta habilidade, tanta intimidade com a banca, digamos assim, que hoje para mim de verdade é a melhor banca. Eu acho a banca mais justa, eu acho que é a banca que melhor seleciona os candidatos, eu acho a banca que tem as questões mais inteligentes, enfim, no meu entender, hoje o CESP, aliás, atual Sebrasp, né, mudou de nome, mas vai ser o eterno CESP, eu acho a melhor banca, então eu ainda acho maravilhoso que os concursos de tribunais de contas, muitos deles são feitos pelo CESP. E por que eu tô te dizendo isso? Porque eu sei que assusta
Eu sei que assusta, especialmente se você nunca fez uma prova do CESP antes e se você era acostumado com outras bancas. Mas vai por mim, escuta o que eu tô te dizendo. Se você se acostumar e você começar a fazer várias questões, você vai perceber como o CESP é uma banca incrível, é a melhor banca para os concurseiros. Então você tem que comemorar quando você vê um concurso do CESP que tem a ver com o teu foco aí, com a tua área, né? E eu tô te contando tudo isso para te animar, porque eu ouço, é comum eu ouvir de pessoas que me dizem que tem medo do CESP, que não acham justo, que quer ver tudo menos o CESP na frente, e aquela ideia de uma errada anular uma certa e não sei o que, precisa ter sangue frio, e chuta, não chuta, tem que responder só na certeza, não tem, e diversas polêmicas aí sobre como resolver prova do CESP, que aliás a gente pode conversar sobre isso num outro momento, né? Vai ficar muito assunto para um vídeo só agora. Mas de verdade, o que você precisa entender? Tá todo mundo no mesmo barco. Uma errada anula uma certa para você, mas para todos os seus concorrentes também. Então, na verdade, acaba sendo, né, elas por elas. Acaba sendo mais justo, sim, porque elimina muito a possibilidade das pessoas serem aprovadas no chute. Vai contar realmente quem tiver ali o melhor preparo, incluindo o preparo emocional que uma prova do CESP te exige, né? O sangue frio, digamos assim, de conseguir analisar ali bem as questões e se posicionar diante delas e responder, mesmo não sentindo aquela certeza absoluta que na hora ali da prova, mesmo que a gente saiba, sabendo que pode perder um ponto ali, que se a gente errar vai anular uma certa, mesmo que a gente saiba ainda dar aquela tremidinha no joelho, eu entendo tudo isso, mas eu quero que você fique presente para o fato de que isso é para todo mundo e que você treinando as questões do CESP, você vai se familiarizando com elas e vai entendendo também que as provas do CESP normalmente são provas que têm uma nota de corte mais baixa do que as provas de banca de múltipla escolha. Eu não vou lembrar os dados exatos aqui agora, mas para você ter uma ideia, quando eu estava estudando nessa época que eu estudava para o TCU, eu fazia outros concursos ali dentro do mesmo foco também, né? Quer dizer que cobravam matérias afins e parecidas. E nessa época eu fiz um concurso da CGU. E eu fiz para técnico, porque dentro do concurso de técnico eu não sairia nem um pouquinho do meu foco, não me desviaria nem um pouquinho do foco do TCU. E essa prova, que era da ESAF na época, eu não me lembro exatamente, mas eu fiz quase 90% ou mais de 90% líquido, eu não sei, eu sei que foi uma pontuação altíssima e ainda assim eu não entrei, eu bati na trave. Agora, na minha primeira aprovação no TCU, que foi em 2011, eu fiz, também não lembro exatamente, mas assim, eu lembro os gerais para te dar essa ideia, mas foi 68 ou 69% líquido da prova, sendo uma prova do CESP. Ou seja, e com uma nota, detalhe, com nota para passar entre os 10, 15 primeiros em Brasília. Passei lá em Rondônia nesse ano, mas nesse ano de 2011, Rondônia foi o lugar onde teve as notas mais altas, porque várias das pessoas que prestaram lá já tinham batido na trave em anos anteriores em Brasília e todos nós tivemos a mesma ideia de prestar numa regional, porque a gente achava, nos anos anteriores a gente viu que teria nota para ter passado nas regionais, mas isso é uma outra conversa. E então o que eu tô querendo te dizer? Perca o medo do CESP e entenda que é uma dinâmica diferente e que tá todo mundo no mesmo barco nessa nova dinâmica. E que se você se treinar a fazer questões do CESP, você consegue resolver as questões de múltipla escolha de outras bancas também. Agora, o contrário nem sempre é verdadeiro, porque quando você está muito treinado para CESP, julgar assertiva por assertiva, o que é uma questão de múltipla escolha? Ela fica muito mais fácil, porque são ali 4 ou 5 assertivas, né, a depender da prova, a depender da banca, que você vai julgando uma por uma, encontrando os erros e eliminando. Então, se você faz CESP, você faz as outras. Se você faz as outras, não necessariamente você faz CESP. É claro que não entenda aqui que você tem que estudar só a questão do CESP, ok? Se o seu concurso não tem uma banca definida, a área que você está estudando pode ter várias bancas aí que organizam, ou não tem uma banca definida, o ideal é você treinar questões multibancas, quer dizer, questões de todas as bancas. Agora, e se já tem uma outra banca que costuma ser historicamente a preferida do seu concurso, que não é CESP, faça questões dessa outra banca também. Mas
De modo geral, quando você treina questões do CESP, você está também se preparando, pelo menos entendendo o raciocínio de como responder outros tipos de questões também. Você não vai saber, por exemplo, qual que é a predileção de assuntos daquela banca, você vai saber a predileção de assuntos do CESP, mas o que eu quero dizer é, a maneira, o raciocínio para se responder questões, se você treina questões do CESP, você desenvolve para responder questões de quaisquer outras bancas. Aí é uma mera questão de se familiarizar com os assuntos que aquela banca mais cobra, com a maneira como aquela banca aborda os temas, se é mais literal das leis ou se é mais entendimento doutrinário, jurisprudencial, enfim. E isso a gente vai pegando no caso a caso, quando a gente estuda ali, né, no dia a dia, para cada banca, para cada concurso específico. Mas, vamos lá, segundo ponto aqui. Se você colocou na sua cabeça que você não passa em prova do CESP, que você não vai estudar para o CESP, que você não dá conta do CESP, ou mesmo que você não tenha colocado na cabeça, mas você até tenha vontade, mas você sente esse medo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir passar em prova do CESP? Será que eu encaro o CESP? Será? Se você pensa dessa forma, eu te convido a ficar presente para o fato de que isso é só um pensamento seu, mais nada, sabe? Não é verdade absoluta. O fato de você talvez acreditar aí dentro, ter uma vozinha aí dentro na sua cabeça que te diz: eu não dou conta do CESP, eu não vou conseguir encarar o CESP, eu não vou conseguir vencer o CESP. Isso não é verdade. Isso é só um padrão de pensamento sabotador que não está te ajudando, está te atrapalhando. E você pode simplesmente se provar do contrário. Eu te convido então a virar essa chave e pensar assim: outras pessoas venceram o CESP. Eu tô aqui para te provar. Eu venci o CESP algumas vezes, inclusive. Será que eu consigo lembrar agora de cabeça quantas vezes foram? O STF foi CESP, ANTAC foi CESP, os 2 TCUs foram CESP e teve outras aprovações. O INSS pela 3ª vez, quando eu passei aqui para Brasília, foi CESP também. E deve ter um tribunal ou outro que eu não tô lembrando aqui agora. Mas enfim, eu venci o CESP algumas vezes, como eu, muitas outras pessoas venceram o CESP também. E se a gente conseguiu, se tanta gente já conseguiu, por que que você não conseguiria? Você não é menos que ninguém, você não é menos que eu, você não é menos que nenhum dos outros aprovados. Você apenas acredita que existe esse bloqueio aí na sua vida chamado CESP. E aqui eu já vou te dar um outro alerta. Se você acredita que existe um bloqueio na sua vida chamado CESP, chances inúmeras são de que você acredite que muitas outras coisas são bloqueios na sua vida também. Talvez alguma matéria específica, talvez uma contabilidade, um raciocínio lógico, uma economia. Eu não sei quais são os concursos que você estuda, para quais você estuda, quais são as matérias que mais te desafiam, mas se você tem o padrão de acreditar que alguma coisa específica te para, que no caso a gente está dizendo que é o CESP, quando você enfrenta e fala, beleza, não vai ser o CESP que vai me parar, pode ser que apareça outro pensamento aí então, tá, não vai ser o CESP, vai ser a contabilidade, não vai ser o português, vai ser o inglês, vai ser a informática, análise de informações, enfim. E na verdade, nada disso vai te parar, ok? São apenas padrões de pensamento que a nossa mente vai criando aí e a gente tende a acreditar porque a gente está treinado para olhar para as dificuldades, para o que falta, para a falta de autoconfiança na nossa própria capacidade, para a nossa falta de segurança no que a gente está fazendo, na nossa metodologia de estudo, ou qualquer outro motivo que seja. Então, muita atenção se você tem esse padrão de pensamento, tá? Muita atenção para isso. Eu te convido agora, então, para perceber que é uma questão de você trocar os seus óculos, trocar a lente com a qual você está enxergando isso. O que é essa ideia da lente, nessa metáfora aqui da lente? Eu quero dizer o seguinte, a gente não enxerga as coisas como elas são de verdade. A gente enxerga as coisas conforme o nosso filtro, conforme o que a gente está acostumado a ver. Então, se essa lente que eu tivesse aqui fosse azul, eu não estaria vendo as cores à minha volta como elas são de verdade. Eu estaria vendo tudo azulado. Ao mesmo tempo, se eu trocasse e colocasse uma lente amarela, eu estaria vendo aqui tudo em volta amarelo e não com as cores que são de verdade. Da mesma forma, existe a possibilidade de você aprender, superar qualquer obstáculo, seja qualquer matéria, seja a banca do CESP, seja qualquer coisa. Mas se você está enxergando
a situação com os óculos da lente que diz eu não dou conta disso ou daquilo, é esse tipo de padrão que você vai ter. E aí você vai se comportar de acordo, porque mesmo que você fale assim, não, eu vou seguir, eu vou fazer a minha parte, mas já olhando com o óculos de que não dá conta, mesmo que você continue querendo dar o seu melhor ali todos os dias, lá no fundinho, alguma coisa na sua mente vai falar assim, para que se esforçar tanto para um negócio que a gente não dá conta mesmo? Percebe que isso vai ter uma influência direta no seu ânimo, no seu rendimento, em você conseguir ter consistência nos seus estudos. Então eu te convido agora para trocar esses óculos, virar essa chave aí. Em vez de pensar, eu não dou conta do CESP, eu não dou conta da matéria X ou Y, eu não dou conta de passar nesse ou naquele concurso, eu te convido para começar a pensar assim. Outras pessoas passaram. Eu tenho certeza que nem todo mundo que passou era especialista naquelas matérias ou era super, hiper, ultra gênio, super, hiper, ultra inteligente. E eu tô aqui para dizer que sim, isso é verdade. A maioria das pessoas, inclusive, que passam em concurso são pessoas normais, que fazem o que precisa ser feito, que estudam. Os pontos fora da curva, aquelas pessoas super inteligentes, são exceção. Elas existem no serviço público, mas elas são exceção. Então eu te convido a pensar assim. Eu não sou inferior a ninguém, outras pessoas conseguiram. Em vez de pensar que eu não consigo, eu vou pensar o que será que elas fizeram para conseguir que eu posso aprender? Não é que eu não consigo, é apenas que tem algo que eu ainda não aprendi para poder chegar lá. Então começa a mudar essa lente aí, essa maneira de pensar, porque aí você abre possibilidades, aí você começa a se convencer que sim é possível e aí você começa a conseguir entender as questões do CESP, pegar esse jeitão aí da banca ou da matéria X ou Y, qualquer que seja que seja aí o que você enxerga como a sua dificuldade, ok? Então, espero que que esse vídeo tenha sido útil para você. Bora mudar a lente, bora enfrentar o CESP, bora fazer dele o seu melhor amigo. Aliás, é através dele que você pode chegar a alguns dos melhores cargos públicos no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.